Nós vamos agora dar aí início à nossa mensagem da noite, um tema muito necessário a respeito da igreja, e conforme diz o nosso pastor Adilson, né? É culto de doutrina, né? Ensino, não, é culto de doutrina, né? Não é doutrina, não, é doutrina, que é para lembrar dos pastores antigos, né? É o culto que a igreja vai entrando nos trilhos, né? Ô, glória, aleluia! É o culto que a igreja vai encaixando, né? Que um fala ai daqui, o outro grita ui de lá, e aí vai estralando os ossinhos, vai colocando tudo no lugar, né? Glória a Deus. E como que é bom a gente ter essa oportunidade para estarmos reunidos, olhando para a palavra do Senhor e buscando na palavra do Senhor orientação. Porque, irmãos, o que é a nossa vida? Né? O que é o nosso chamado? Né? Para que nós somos chamados? Se não para andarmos observando a palavra do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de 42 ao 47. Dependendo da tradução que você tem da Bíblia, o título, né, o codinome é Como Viviam os Convertidos. Meu Deus, santo é o Senhor. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. Pois muitas pessoas neste mundo, neste exato momento, não têm condições de ter um manual, um exemplar bíblico em suas mãos. E almejam, desejam, mas não conseguem. E nós temos toda essa liberdade e essa oportunidade, e nós te rendemos graças por isso, Senhor. Porque é cuidado, é amor, é proteção. E o Senhor nos deu todo o tempo, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, estar meditando, aprendendo e colocando todas as coisas, Senhor, nos seus devidos lugares. Pessoalmente, Senhor, e de forma comunitária. Papai amado, eu peço, Senhor, que não seja da minha carne, da minha vontade, mas que seja pelo teu Espírito. Assim como eu sei, Senhor, que o Senhor já falou ao meu coração a respeito desse assunto, eu peço que o Senhor alcance o coração de cada um dos meus irmãos. Na certeza que o Senhor tem cuidado de nós, eu te bendigo, exalto e glorifico para todo sempre. Santo é o Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, livro de Atos, capítulo 2, verso de número 42 ao 47, diz-nos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bendito é o Senhor. Observando a trajetória que a igreja ganhou nos longos dos anos, nós vamos percebendo que nós estamos tendo, nos dias atuais, igrejas descaracterizadas. Por que descaracterizadas? Porque existe apenas um padrão, existe apenas uma igreja. E essa igreja, ela deve andar segundo o padrão que foi pré-estabelecido lá com os apóstolos. Já foi dado, alguém pode dizer assim, qual é o modelo de igreja perfeito? O modelo de igreja perfeito é o modelo que a Bíblia apresenta.
Não aquele que, de repente, nós desejamos fazer e montar, mas é aquele que a Bíblia apresenta. Observando, irmãos, tudo que tem acontecido no nosso meio, e quando eu digo no nosso meio, é sim no meio da nossa igreja, do Ministério Unidos em Cristo, em todas as cidades, e também nas igrejas de pastores e amigos, a saber que a igreja ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, né? Jesus não deu igreja para pastores, mas deu pastores para a igreja, é diferente. Então a gente sabe que todas as igrejas, elas pertencem a Cristo. E cada pastor é um servo como todo membro comum e tem o seu papel e o seu desempenho deve ser de acordo com a palavra do Senhor. Mas observando hoje, olhando, tendo um ponto de vista amplo a respeito de tudo que tem acontecido na obra, na igreja, nós vemos que em algum momento a igreja ela não tem sido a casa de Deus, em algum momento ela não tem sido um lugar santo, mas ela tem se tornado o lugar do ódio, o lugar da rixa, o lugar da disputa, o lugar do ego inflamado, né? E quando a gente começa a pensar nisso, nós falamos, mas espera aí, o Senhor ele nos deu um modelo de igreja. Por que que nós não vivemos dentro deste modelo de igreja? Por que que nós insistimos em transformar a igreja em mais um ambiente mundano? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Discutir essa situação, né? E acredito que você aí na sua casa, eu aqui, o Espírito Santo de Deus já está falando aqui no meu coração, já vinha falando no meu coração a respeito desse assunto, e nós não podemos permitir, irmãos, que o lugar em que nós congregamos, né? E é sempre assim, a palavra é para aquele que está presente. Se você que está assistindo este culto agora, não deu para assistir às 19 horas de quarta-feira, está assistindo este culto nesse momento agora, essa palavra também é para você. Para uma reflexão a respeito do que você tem vivido e como você tem vivido, e o ambiente onde você está tem sido uma igreja, e a pergunta é, o que você tem feito para que esse ambiente melhore? O que você tem feito para que o seu irmão possa compreender e entender o amor de Cristo? Nós vamos destacar que essa igreja, né, ela permanecia junto, ou junta, e ela tinha comunhão. A palavra comunhão é koinonia, né? Koinonia ou koinonia, como queiram decifrar, que quer dizer comum união, ou união em acordo. Essa palavra ela vem do grego e ela traz para nós o sentimento, o sentido de socializar, né? Uma comum amizade. Então, iniciando essa palavra, nós já vamos percebendo que para estarmos juntos em um ambiente, nós precisamos de uma coisa muito simples chamada acordo, né? Precisamos estar de acordo. Porque quando não estamos de acordo, logo nós sofremos problemas. Inventamos problemas, criamos problemas, e quando não inventamos e criamos, nós ampliamos ele. E não é o desejo do Senhor que a sua igreja viva em disputas, no ego, no físico, no psicológico, no mental, no espiritual, em qualquer área que seja. Então nós vamos ver que Deus, ele quer que nós venhamos viver a comunhão da igreja primitiva, pois é através da comunhão dos membros da igreja que nós somos encorajados. Como que é bom, irmãos, você chegar num lugar e participar daquele lugar e perceber que os irmãos que congregam naquele ambiente, eles se amam, eles se respeitam. Como que é ruim você chegar num lugar e você ouvir uma palavra maravilhosa de Deus, mas na prática você não enxergar isso na igreja? Lembrem-se que nós estamos falando de crentes. Eu me considero um crente e acredito que vocês da mesma forma. Então nós, como crentes, temos a obrigação de nos portar como tal. O Senhor Jesus nos ensina isso e Paulo vai trazer esse sentimento e essa compreensão, e eu já quero te dar aqui um primeiro versículo, Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Colossenses 1, 24, Colossenses Novo Testamento, logo depois de Filipenses, bendito é o nome do Senhor, 1, 24, Paulo vai falar uma coisa interessante.
dizendo assim: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Isso é comunhão. Isso é alguém que está disposto a viver o evangelho. Se você for fazer aí uma auto-pergunta, né? Você aí com você falando assim, poxa, o evangelho exige tanto assim de mim, Paulo ele não poderia ter vivido sozinho? Ele poderia, já estava na bênção. Tinha tido encontro com Jesus, tinha um conhecimento profundo de toda a lei, tinha intimidade com Cristo, mas Paulo vai dizer assim, olha, agora eu fico feliz, eu me alegro pelos sofrimentos que eu passo por causa de vocês. Isso é ensinamento do que é a igreja. Isso é comunhão. Isso é, para nós, uma direção do que é ser um membro de uma igreja. Padecer sofrimentos e passar por dificuldades para o bem comum ou para o bem da comunidade. Eu passo por dificuldades, eu enfrento aflições, e aí ele vai dizer assim, ó, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E eu completo dos longos sofrimentos que tem para ser completado na minha vida, ou seja, eu estou de acordo em padecer para que a igreja possa crescer em comunhão, em amor, para que a igreja possa crescer em devoção, em companheirismo. É importante nós entendermos, irmãos, que é impossível, nós já temos aí um vídeo no canal da igreja, no YouTube, no site da igreja, acredito, nós já temos aí um vídeo que fala a respeito do que é ser igreja. E inúmeras pregações puxando para esse sentido, nos dando entendimento e tudo pautados na Bíblia. Então, agora, Paulo escrevendo a Colossenses, uma igreja que ele nem era pastor, e a gente pode entender e falar assim, poxa, se não fosse necessária a comunhão, talvez Paulo poderia ter deixado e falar assim, ó, Epáfras, cuida aí você, se vira você aí com a tua igreja aí, eu vou ficar aqui na minha. Mas o sentimento de Paulo é que todas as igrejas vivessem o amor genuíno demonstrado por Cristo. Então, Paulo endereçando também a carta à igreja de Roma, eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos, Romanos fica depois de Atos e antes de Coríntios, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 5, Paulo vai dizer da seguinte forma: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Bendito é o nome do Senhor. Então não tem como a igreja ela ser completa se todos nós não estivermos de acordo e lutando pelo bem do nosso próximo. Quando existe a comunhão, e aí você observa aí em Atos, aonde nós estamos, em Atos no capítulo de número 2, no verso de número 44, Lucas vai dizer a seguinte situação: todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eu quero falar para você assim, eu quero dizer para você e atenta para isso. Uma igreja que não tem propósito já é uma igreja morta. Uma igreja que não tem propósito ela não será, ela já é uma igreja morta. Por quê? Porque todos nós temos que estar no mesmo propósito. Quando você levantou a sua mão e aceitou e recebeu Jesus, até hoje eu fico tentando entender qual que é o termo certo, né? Mas quando eu começo a pensar, quem estava perdido era eu e não Jesus, né? Então foi Jesus que me aceitou. Então, quando Jesus me aceitou e falou assim, ó, vem cá, meu filho, você pode fazer parte do meu reino. Você tem essa possibilidade. Você quer? Eu quero. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem quiser, venha e toma de graça da água da vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, a gente veio. Nós viemos. E aí o Senhor falou assim, olha, só tenho uma palavra para vocês. Vão e preguem o evangelho. E acontecerá que todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Será salvo. Então, a igreja ela tem um propósito. Qual que é o propósito da igreja na Terra? Alcançar almas. Só alcançar almas? Eu acredito que você, assim como eu, nós ficamos felizes quando nós pregamos a palavra e chega uma pessoa nova na igreja e você ficou a semana, o mês todo, jejuando e orando para aquela pessoa chegar na igreja.
Mas muito mais difícil do que levar alguém na igreja é manter essa alma na igreja. Por quê? Porque nós, os responsáveis por levar, somos os mesmos responsáveis por tirar. Você já parou para pensar nisso? É um trabalho, uma luta, jejum, oração, um sacrifício e você leva a pessoa, mas você leva a pessoa e de repente o seu semelhante vai e expulsa. É como se fosse assim, né? Vamos supor que todos nós estamos batalhando individualmente, ao mesmo tempo em comunidade, para aumentar as coroinhas da nossa, as pedrinhas da nossa coroa, né? E aí é mais ou menos assim, irmãos. É como se você chegasse ali com uma pedrinha da sua coroa na igreja e o seu irmão falasse, não, vai ter mais coroa que eu. Peraí, deixa eu tirar a coroa que ele trouxe, a pedrinha daqui, para a coroa dele não ter mais que a minha. É um tal de expulsar o visitante do outro da igreja que não está escrito. E esse não é um problema patente da Unidos em Cristo. É mundial, é universal. Eu não estou falando nem de Macedo e nem de Valdomiro. Né? É mundial e é universal, é o mundo todo. No mundo todo, a igreja tem se portado dessa forma. Então, nós entendemos que a maioria das pessoas que estão hoje fora da igreja, e é lógico que consideramos a porcentagem daqueles que são outros problemas, mas a grande maioria é por frustração, por não conseguir se encaixar. E a igreja, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Ela tem que estar sempre pronto para receber novos membros e amar esses membros. Mas não só amar os membros que são novos, porque isso também tem se tornado um jargão, né? É preciso ter cuidado porque é novo ou convertido. Não, irmãos, tem que ter cuidado também com aquele irmão que está há 20 anos na igreja. Tem que ter amor por ele, porque ele também é uma alma. O líder, o presbítero, o pastor, o diácono, o cooperador, o líder de departamento, ele também é uma alma. E ele também precisa de ser amado. Não há uma exclusividade para o novo convertido. Todos nós somos iguais e o amor tem que ser demonstrado de igual forma. Mas nós temos que cuidar da união da igreja, e nós estamos falando da koinônia, do comum acordo. Todos nós estamos num propósito, e nós temos que lutar para que este propósito seja alcançado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um alvo. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram pela porta da frente, mas a igreja está com a porta do fundo aberta. Então a pessoa entra por uma porta e sai pela outra. Se nós formos fazer um cálculo, no lugar onde nós congregamos, pode ser aí você em Geneve, nós aqui em Berne, os irmãos em Thun, os irmãos lá na Itália, quando assistirem esse culto, vocês vão perceber que muitas pessoas desta cidade entrou na nossa igreja, na igreja onde nós congregamos, mas não permaneceram. Então é o momento da igreja parar para refletir. Como nós temos agido? O que está acontecendo? Por que as portas do fundo estão abertas? Nem sempre, irmãos, as pessoas saem da igreja porque a palavra foi dura. Em nome de Jesus, nós temos que despertar para isso. Na maioria das vezes, as pessoas não saem da igreja porque a palavra foi dura, porque a pregação foi muito forte. Não. As pessoas saem da igreja por causa do comportamento dos membros da igreja. E nós somos membros de uma igreja e deveríamos prezar pelo amor e pela união entre nós. Não pela exclusividade de A ou B. Podemos ter os nossos amigos, podemos ter pessoas que nós temos uma maior afinidade, uma compatibilidade maior, mas o respeito, o amor e o carinho é para com toda a comunidade. Não podemos colocar um irmão de lado ou deixar ele distante porque ele tem um pecado diferente do meu, ou porque ele peca diferente da grande maioria dos irmãos. Todos devem ser amados e respeitados e trazidos para perto, porque são almas. Porque não foi o sangue do pastor Anderson, não foi o sangue do líder A e do líder B que foi vertido na cruz. Foi o sangue de um Senhor justo, santo e fiel. E nós devemos prezar por cada alma, por cada vida. Abre aí comigo em Mateus, capítulo 5, verso de número 6. Bendito é o nome do Senhor. Mateus 5, 6. 5:16, desculpa. Diz-nos assim, se você for pegar do 14 ao 16, você vai ver que Jesus está falando que nós somos a luz do mundo.
não se pode esconder, ou seja, essa luz tem que ficar evidente, ela tem que ficar aparente, as pessoas têm que olhar e têm que ter um desejo. Essas pessoas têm que ter atração por essa luz. Mas aí no verso 16, Jesus vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As pessoas têm que olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Jesus está falando para todos, não está falando especificamente para uma pessoa, Jesus está falando para aqueles que comissionariam e iriam dar a direção para toda a igreja. Falando, ó, vocês, minha igreja, vocês são a luz. E é por isso, irmãos, que quando as pessoas olham para a igreja e falam assim, na igreja tem contenda mesmo. Aqueles irmãos da igreja lá, eles se odeiam, um fala mal do outro, e fala mal mesmo. E Jesus está falando disso. Está falando, olha, se vocês que são o baluarte da salvação, a coluna, se vocês que são um exemplo para a humanidade, não estão conseguindo viver no meio de vocês, imagina quem está de fora. Qual é a expectativa de alguém que está olhando uma igreja toda bagunçada? Aonde as pessoas não se suportam, aonde um irmão fala mal do outro, aonde um irmão caluneia o outro, aonde um irmão faz questão de colocar em evidência o erro do outro. Quando as pessoas olham de fora e falam assim, eu vou pisar o pé ali? Não sou maluco. Não tem Jesus ali. Então é momento de nós, como igreja, e eu tenho feito muito essa reflexão na minha vida, e tenho tentado melhorar, e confesso que sou falho, mas tenho tentado melhorar, e é preciso que todos nós, todas as manhãs, irmãos, ou todo final de noite, venhamos fazer uma autoanálise de como nós nos portamos durante o dia. Atos, capítulo 1, verso de número 8, Jesus vai dizer que nós recebemos poder, para pregar o evangelho. Mas não só pregar o evangelho, mas também para fazer a manutenção das almas que nos foram conferidas. Manutenção. E como que nós fazemos a manutenção? Dando bom exemplo e nos portando como um verdadeiro cristão. Sabe por quê, irmãos? Existem benefícios para uma igreja unida. A igreja desunida não tem benefício. Nenhum mesmo. Sabe por quê? A primeira coisa que nós vamos entender na união, na koinônia, na comunhão da igreja, é que ela vai criar um ambiente agradável. Aleluias. Glórias a Deus. Uma igreja unida, ela cria o quê? Um ambiente agradável. Quando você vai para um culto que cada um está olhando só para o seu peixe, cada um está olhando só para a sua situação, você vê a desunião. E aonde não tem união, irmãos, o Espírito Santo de Deus não habita. E eu tenho dito muito isso, eu tenho repetido isso, não é saudosismo das igrejas que eu participei antes, não. Não é saudosismo, não. Eu consigo entender cada momento que eu vivi é glorioso e eu continuo e eu vou continuar dizendo aonde eu tiver a oportunidade de congregar, como pastor ou como membro. Eu tenho a condição de dizer, eu quero estar em um lugar aonde eu sinta a presença de Deus e que eu consiga entender que os irmãos que ali estão têm esse mesmo objetivo. Nós já falamos isso algumas vezes. Dá uma olhadinha aí no Salmo de número 133, eu vou me valer agora da NTLH, que diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, aleluias, como se fossem irmãos. Bendito é o nome do Senhor. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do irmão que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Bendito é o nome do Senhor. O salmista está fazendo alusão daquilo que é permanente, daquilo que é glorioso. Mas como que Deus vai derramar da sua glória, do seu óleo, e o óleo é representação da unção. Como que Deus vai derramar da unção, da graça do seu Espírito, em um lugar onde nós não temos comunicação, onde nós não nos entendemos? Então é preciso que a igreja do Senhor Jesus Cristo venha voltar
ao princípio. Né? Tem um louvor que fala muito isso, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Né? É um louvor glorioso porque ele nos remete a um pensamento de quem nós somos e qual é a nossa função. Vocês sabem, irmãos, que tem se tornado tão banalizado, mas tão banalizado, mas tão banalizado, e mais uma vez, tão banalizado o ambiente de Deus, que até as ofertas as pessoas entregam de qualquer jeito. Você sabia disso? Não foi criada uma ideia aí que você tem que dar dinheiro, você tem que dar dinheiro, você tem que dar dinheiro, e eu sou totalmente de acordo, eu creio que o dízimo é uma ordenança bíblica, eu sou totalmente de acordo que as ofertas são diretrizes bíblicas. Não é esse o sentido, eu não quero levar para a parte do dízimo, mas eu quero te dizer que tudo que acontece no ambiente da igreja é espiritual e deve ter conserto da nossa parte em todas as coisas. Abre aí comigo em Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24. Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Quem está falando aqui é Jesus, e acredito que todos os irmãos estão de acordo. Jesus diz assim, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali, na hora de entregar a tua oferta, você se lembrar, meu Deus, você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar-te com o teu irmão, e então você volta e faz a tua oferta. Está entendendo isso? Até o momento de ofertar, que muitas pessoas pensam, vou dar um dinheirinho aqui para ajudar a igreja. Irmãos, eu já disse isso muitas vezes, né? Já foi pregado pelos nossos pastores, presbíteros, diáconos, alguns irmãos também já disse isso. E é preciso entender. Até o momento da oferta é um momento santo. O Senhor Jesus é quem está dizendo. Você quer trazer a sua oferta? Traz a sua oferta, sim. É agradável, é bom. Mas na hora de oferecer um sacrifício para o Senhor, analisa a condição sua. Ah, pastor, então o senhor está encorajando o povo a parar de ofertar e a parar de dizimar? Não, eu estou encorajando o povo a consertar a vida, a respeitar o seu próximo, a ter amor pelo seu irmão. Sabe quando em Mateus 5 o Senhor fala assim, ó bem-aventurados são os mansos? Sabe o que é o manso aqui? O manso é aquele que sofre prejuízo. Bem-aventurado é você, servo e serva do Senhor Jesus Cristo, que sofre prejuízo para o bem comum da obra. Eu sou crente, mas não sou bobo. Isso dizia Satanás. Nós temos que entender, irmãos, que a obra do Senhor ela nos leva a um amor de decisão. Eu vou amar esse irmão se ele me amar. Jesus está falando, os fariseus fazem isso. Os gentios fazem isso. Amar quem te ama, isso é fácil, qualquer um faz. Agora eu quero ver você amar quem não te ama. É isso que Jesus nos convida a fazer. Você é a igreja? Então se porte como igreja. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que para oferecer um culto ao Senhor e este culto ser recebido, precisamos de estar vivendo em unidade. O que a unidade traz para a igreja? Crescimento espiritual. Tá vendo isso? Quando você chega em um lugar e você vê que essa igreja está definhando espiritualmente, você vai perceber que ali naquele lugar muitas coisas não estão certas. Então nós precisamos de colocar a casa em ordem para que a igreja cresça espiritualmente. Em todos os sentidos, irmãos, da espiritualidade, porque é um assunto muito amplo. Não dá para entrar hoje nessa questão, mas em todos os sentidos da espiritualidade. No contexto da igreja primitiva, né, ela vivenciava a unidade. Ela tinha a harmonia, ela tinha conciliação nas ações, interdependência, mutualidade, solidariedade na alegria e no sofrimento.
que poderiam ser vivenciadas por cada membro. Esse é o contexto necessário, propício, excelente para o crescimento espiritual. Quando você chega num ambiente onde um irmão não suporta o outro, não consegue olhar para o rosto do outro, para o rosto do outro, aonde um irmão não consegue olhar para o outro, e você vai falar assim: Deus habita nesse ambiente? Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Tem alguém fabricando espiritualidade. Tem alguém inventando espiritualidade. E não é assim que funciona. Nós devemos estar atentos para tudo que acontece ao nosso redor. Eu não sei vocês, mas eu consigo entender quando eu chego num lugar e a gente percebe que ele tem desordem, que ele tem bagunça, que ele tem ódio, que ele tem inveja, que ele tem cobiça, que ele tem soberba, que ele tem arrogância, prepotência. Quando você chega num ambiente como esse, é difícil permanecer. Você pode até se esforçar para ficar ali por um ou outro benefício. O benefício da amizade de alguém, o benefício do lugar porque o louvor é legal, o benefício do lugar porque o pregador tem uma boa palavra, mas você não está ali por causa da união, da comunhão do ambiente. E isso é triste para toda a igreja que se preza. Triste. Então a igreja, ela é marcada pela sua união, pela koinônia. Efésios capítulo 2, Efésios fica logo depois de Gálatas. Efésios capítulo 2, verso de número 21 e 22, diz-nos da seguinte forma: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, não separadamente, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não está falando de uma pessoa só, irmãos. Está falando da koinônia, da comunhão, da comunidade, da eclésia, da assembleia, no qual vocês crescerão, vocês desenvolverão ambiente para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quer ver uma igreja crescer e desenvolver em qualidade e depois em quantidade? Tem que ter conserto, tem que ter comunhão, tem que ter unidade. Porque unidade é bem mais profundo que união. Unidade como um acordo, como um pensamento, mesmo propósito. Depois, Efésios capítulo 4, verso de número 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tem um ditado aí no mundo que, de repente, quando a pessoa ela não se toca que ela faz parte de uma comunidade, quando a pessoa ela não entendeu ainda que ela faz parte da comunidade, aí alguém fala assim: ó, você já tomou um chazinho de Simancol, né? Você já tomou um chazinho de Siligol, né? Você se ligou, você se orientou, você percebeu que você faz parte de uma comunidade e que trabalhar na obra do Senhor também é obrigação tua, porque o Senhor te salvou para isso? Porque se a igreja não estiver bem, a culpa de a igreja não estar bem, ela também é sua. Você sabe por quê? Muitas pessoas olham e falam assim: não, a obrigação é do pastor da igreja. E não é isso, irmãos. Não é isso que Paulo ensina, não é isso que Jesus ensina. A igreja é um organismo onde todos devem participar. A seara é muito grande e os trabalhadores são extremamente poucos. E o que nós mais vemos hoje é aquelas pessoas que falam assim: não, depois eu chego lá na hora do culto, e essa situação tem acontecido muito no nosso meio, né? Não, eu chego lá na igreja, né?
4 horas da tarde, tá bom demais. Vai estar tudo pronto, né? Já vai ter lá os irmãos que faz isso mesmo. Vamos deixar para os irmãos fazerem, né? Por que a gente tem que fazer? Todo cristão que se preza, ele não chega atrasado em culto presencial, muito menos online, né? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Salvas exceções. Você entende o prazer de um crente na obra do Senhor através da sua conduta. O salmista Davi, ele chorava e ele angustiava, e ele dizia: Senhor, até o pardal encontrou casa e a andorinha fez o seu ninho. O salmista chorava, Davi chorava pela distância do templo do Senhor. Senhor, que saudade da tua casa que eu tenho, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então a obra do Senhor é para todos nós. Então, o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, no verso 16? Todo o corpo bem ajustado em sincronia. O Pai, o Filho e o Espírito funcionam em sincronia, logo a igreja tem que funcionar em sincronia. Todo o corpo bem ajustado, sincronizado, todos os irmãos se respeitando, cada um ali respeitando o quadradinho do outro, cada um respeitando ali a forma do outro se portar e de enxergar, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, juntos, em nome de Jesus. Juntos, nós vamos trabalhar para a edificação da igreja. Aí nós vamos dizer, Davi, em Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 29, Davi é o primeiro a entender isso. É por isso que Deus fala assim: Samuel, eu encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Porque Davi, mais do que ninguém, ele sabia adorar. Se pudesse trocar o nome de Davi ou dar um significado para o nome de Davi, seria adorador. Porque Davi sabia adorar. E quando Davi vai preparar a adoração, ele fala assim: porque esta casa não é uma casa para homens, ela é uma casa para Deus. As vidas que são alcançadas dentro da igreja, elas são para mim? Não. Elas são para você? Também não. Elas são para quem? Elas são para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E elas devem chegar na igreja e devem encontrar um ambiente saudável. E se esse ambiente não estiver saudável, a culpa é minha e sua, que não nos portamos como um devido cristão. Essa é a realidade do evangelho. Para nós que temos uma certa caminhada, irmãos, deveríamos ter vergonha de nos portar de forma errada na obra do Senhor. Jeremias 48:10, o Senhor diz: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aí caímos no descanso eterno, né? E aí Efésios 5:14 vai dizer: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus, desperta. Chegou o momento de nós, como igreja, entendermos que é obrigação nossa manter o ambiente da casa de Deus saudável. Paulo, ele traz uma orientação, fala assim: olha, vocês irmãos, quando vocês se encontrarem, não é para falar mal da vida do irmão. Quando vocês se encontrarem, não é para falar do pecado do irmão. Quando vocês se encontrarem, não é para falar mal de como o irmão dirige o departamento ao qual o Senhor lhe confiou. Quando vocês se encontrarem, que tenham salmos, que tenham hinos e que tenham cânticos espirituais. É assim que um crente se encontra. Crente que se encontra para falar mal da vida dos outros está precisando de descer na olaria de Deus. Está precisando de ter uma conversinha com o oleiro. E falar: Senhor, essa minha língua aqui não está dando certo, não. Queima ela, Jesus. Faz igual fez ali com Isaías. Pede para um dos teus querubins, dos teus serafins aí, pegar uma tenaz e queimar a minha boca também, para que minha boca se torne um santuário de Deus e não um cemitério. Toda má conversação, toda maledicência traz prejuízo espiritual para a igreja. E é por isso, irmãos, que nós temos visto cada vez mais as igrejas fechando as suas portas por falta de comunhão, por falta de amor, por falta de respeito e de cuidado. Depois, Paulo vai falar em Colossenses 2,19 da seguinte forma: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido
e bem vinculado por suas juntas. Lembra que nós somos membros de um corpo. Eu faço uma parte, você uma parte, eu sou um dedo, você é um dedo, o outro é a mão, o outro é o braço, o antebraço, a perna, né? A parte inferior, superior, o pé. Cada um de nós completamos este corpo. Se o corpo não estiver bem ajustado, logo vamos ter problemas para responder à cabeça, que é Cristo. A cabeça traz a direção. Cristo traz a direção para nós. Mas se o corpo não estiver ajustado, você imagina, né? A cabeça dando a direção, mas a perna está lá no banheiro, né? O tronco está na sala, né? Os braços estão na cozinha. Não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar, né? Ou a perna fala assim, não, deixa que eu vou resolver sozinho. E muitas vezes tem acontecido isso dentro da casa do Senhor. Somente a mão tem trabalhado e o resto do corpo está todo descansando. E a cabeça está falando, mas não era um corpo? Por que só está a mão aqui? Eu não desenvolvi um corpo, por que só tem 2 pés aqui? Cadê o resto do corpo? Então é preciso, irmãos, nós entendermos qual é o nosso chamado. É uma honra para você, e é lógico, essa pergunta é retórica, é uma honra para você servir ao Senhor? Você realmente entende que a igreja é a casa do Senhor? Que foi Jesus quem instituiu a igreja? A dizer que aquelas 4 paredes, elas só se tornam igreja, porque nós estamos juntos lá. Juntos. Ela se torna igreja por causa disso. E todo bom andamento da igreja depende dos seus membros, do seu corpo, né? Então, se nós não estamos funcionando dentro do corpo, quando você vê uma pessoa que sofre um acidente, uma parte do corpo ela está necrosada, né? Necrosada. O que acontece? Esta necrose, ela precisa de ser amputada. E é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Nós precisamos de entender, irmãos, que o ajustamento do corpo, ele se torna agradável a Deus. Você sabe o que a unidade da igreja, a unidade da igreja faz? Ou seja, você aí na sua casa, você é uma pequena brasinha. Você é uma chaminha do Senhor. Glórias a Deus. E você está com o seu coração alegre e contente na presença do Senhor. Mas você representa apenas uma parte da igreja. Você não é a igreja na totalidade. Quando você vem e encontra com as outras brasinhas todas que aceitaram, que receberam o evangelho de bom grado e foram aceitos por Jesus, então você passa a se tornar um corpo. Você passa a se tornar um único corpo. Da mesma forma que o marido e a esposa se tornam um corpo só, todos nós juntos nos tornamos um corpo ao qual Cristo é o cabeça. Já falamos isso algumas vezes, na igreja não tem camisa 10, não tem o bonzão, o chefão, o manda-chuva, todo mundo é servo e cada um na sua posição. E deve fazer bem feito, porque o Senhor vai pedir conta de tudo que colocou na sua e na minha mão. Não podemos, de forma alguma, encarar a obra do Senhor como um simples passeio no parque, porque não é. Realmente não é. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 10, Paulo vai nos trazer uma instrução poderosa. Eu vou precisar de correr e correr muito. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. A quem vocês, Igreja de Cristo, perdoam algum mal, alguma coisa que essa pessoa fez, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho eu perdoado? Né? Aí Paulo diz, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Irmão, se você sabe que Jesus está contigo no teu trabalho, que Jesus está contigo na tua casa, que Jesus está contigo nas boas ações, você também deve ter a consciência que Jesus está contigo nas más ações.
e que ele está vendo. Ele está vendo. Pastor, como eu perdoar alguém que não ama? Bem-vindo, isso é cristianismo. É decisão. Deus olhou para nós e via que a gente não amava ele. Mas ele falou assim, vou dar minha vida por ele. Mas não merece, mas eu vou dar minha vida por ele. Não, mas ele não te ama, ele não quer você, ele vai falar mal de você, ele vai xingar você e vai falar que você é Deus, mas você não sabe de nada, que tem muita fome, que tem muita praga, que tem muita peste na terra e que você não é Deus de verdade. E ele fala assim, mas não interessa, eu vou dar a minha vida por ele do mesmo jeito. É por isso que nós devemos entender, irmãos, que o evangelho é muito maior do que nós imaginamos. Muitas vezes nós reduzimos o evangelho a um problema que tivemos com o irmão dentro da igreja. E vamos alimentando este lobo voraz, até que isso venha devorar a nossa alma e o desejo de adorar a Deus. Muitas pessoas hoje, já não conseguem mais cultuar. Por quê? Porque cederam o seu coração aos intentos de Satanás. Olha o que Paulo fala no verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Sobre nós quem? Sobre a igreja. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Pois, irmãos, nós já sabemos qual é os projetos de Satanás. Ou você aí na sua casa agora, com toda a comodidade, né, que o Espírito Santo de Deus está te concedendo, você imagina que Satanás não intenta contra a igreja. Que para ele tá bom, a igreja pode permanecer lá tranquila, a igreja pode continuar alcançando almas, e ele tá quietinho, ele não vai atacar a igreja. Paulo está falando, irmãos, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Se vocês tiveram a capacidade de perdoar, se é que eu tenho que perdoar alguma coisa, porque quem perdoa, quem tem que perdoar é Deus, irmãos. A gente não tem nem direito de ficar chateado com raiva de alguém, porque maior misericórdia foi exercida sobre as nossas vidas. Eu estava falando na terça-feira com as irmãs de TUM no culto, na nossa live de estudo, e estava falando, se você acredita, né, que os discípulos eram pessoas improváveis para ser escolhida, imagina eu e você. A maior surpresa foi Jesus ter escolhido nós e não os 12. Mas mesmo assim ele nos escolheu. Nos perdoou as nossas grandes falhas. E se de repente fala assim, pastor, mas eu ainda tenho problema, então peça perdão que o Senhor te dá liberalmente, ele te perdoa. E da mesma forma você deve perdoar o seu semelhante. Paulo está falando, irmãos, vamos fechar a brecha que está aberta. Para, em nome de Jesus, de ligar para irmão A, irmão C, irmão B, para ficar falando mal. O que mais temos hoje são comentaristas de culto, da forma pejorativa. Você viu lá o culto? Fulano de tal foi com sapato vermelho. Que ridícula, né? Você viu lá o culto? Fulano de tal foi sem gravata. Você viu lá o culto? Fulano de tal tava com a meia amassada, né? Tem gente que consegue ver isso, misericórdia, né? A meia amassada, Tava com a meia amassada, como é que pode? Com a meia furada, como é que vai para a igreja assim? Irmãos, é lógico que nós estamos tocando em coisas leves, porque o que rola nos telefones, no Zap Zap, olha, o Senhor vai revelar muito Zap Zap naquele dia, hein? E vai dar problema para muita gente. O que rola nas ligaçãozinhas aí no oculto, no particular, o Espírito Santo de Deus está te visitando no telefone. Toma atento, crente. Vigia na tua conduta, que o Senhor vai cobrar de você cada palavra. Se arrepende enquanto é tempo e conserta a tua vida, porque a obra do Senhor ela é santa e nós temos necessidade que ela avance. Mas o Senhor está falando, tem pecado na tenda. Tem pecado na tenda. Aí Josué vai lá, começa a rasgar as vestes, jogar terra no cabelo, puxar os cabelos, e Deus fala assim, Josué, para com essa palhaçada. Para com isso, Josué. Conserta o problema do povo aí, manda o povo entregar os pecados e confessar os pecados e parar com essa monte de coisa errada, que eu vou abençoar vocês de novo. Irmãos, para nós trazermos a atenção de Deus e o mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio, tem que ter conserto na igreja, tem que ter conserto entre os irmãos, tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter unidade, koinônia, comunhão.
Senão não é cristianismo. É qualquer outra coisa menos cristianismo. Paulo está falando, irmãos, vamos perdoar e trazer essas pessoas para perto para que Satanás não encontre brecha no nosso meio, porque nós sabemos quais são os projetos de Satanás, que é destruir a igreja. É isso que o inimigo quer, acabar com a obra do Senhor. E cada pessoa que faz parte da igreja é responsável, sim. A responsabilidade é minha e é de cada um de vocês. Se não está funcionando, é a nossa parte de levantar e começar a puxar a corda. Nas guerras antigas, sempre ficava aquele camarada que portava a bandeira. E conforme os exércitos iam ganhando a guerra, o porta-bandeira ia correndo na frente, que era uma demarcação de território, dizendo assim: continuem lutando porque nós estamos ganhando o território. Então, o que estamos precisando hoje é de pessoas que se levantem para portar a bandeira e falar assim: vamos avançar e vamos ganhar território. Nós não vamos perder território para Satanás. Nós vamos avançar e ganhar território. Vamos hastear a bandeira com o nome de Cristo Jesus e falar: em Cristo Jesus, nós como igreja lavada e remida no sangue do Senhor, estamos vencendo e ganhando o território. Mas o que tem acontecido? A igreja tem cedido o território para Satanás, dando oportunidade para que o inimigo fique trabalhando e se andando no meio da igreja, irmãos. Em nome de Jesus, vamos nos cercar. Eclesiastes capítulo 4, no verso 10, ele diz: porque se um cair, o outro levanta ao seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Deixa eu falar uma coisa. Existe uma doença que está imperando aí no mundo e é uma das maiores doenças do século. Não é a Covid. Se chama depressão. Essa doença é séria. Ela existe. E como que essa doença ganha força? No isolamento. Tanto a depressão física, emocional, como a depressão espiritual, elas trabalham do mesmo jeito. Tem um ditado ali fora que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Entenda isso. O escritor de Eclesiastes, que por sinal era um sábio, ele fala: olha, é melhor serem dois do que um. Porque estando junto, se você cair, você vai ter um braço para falar: irmão, levanta, a caminhada é longa, o troféu, a coroa da vida eterna está logo ali, vamos junto e nós vamos chegar lá. Mas se você se isolou, caiu, errou, vacilou e está isolado, não vai ter ninguém para te levantar. Porque a obra do Senhor, ela é feita de cooperação. Se não fosse para Cristo nos dar esse ensinamento, ele não teria escolhido 12, dos 12, 70, e daí por aí vai. É um ensinamento. Não se anda sozinho. Efésios capítulo 3, verso de número 10. Bendito é o nome do Senhor. Diz-nos assim: para que pela igreja, eita Jesus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Você está pegando isso aí, irmão? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, para que pela igreja, pela eclésia, pela assembleia, por todos que são fortalecidos, a multiforme de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Está falando que uma igreja unida, ajustada e perseverante na fé, não tem demônio, não tem Satanás que se levante para vencer contra essa igreja. Porque Satanás, como uma ordem espiritual, como uma potestade, ele sabe em qual igreja que ele pode bagunçar e em qual igreja que ele não pode bagunçar. Está entendendo isso? A seriedade. A igreja tem um propósito. E o que mais me dói o coração é quando a igreja começa a fazer questão de esquecer e abandonar o propósito. A unidade traz fortalecimento e nos faz prevalecer. Mateus, capítulo 12, verso de número 25 e 30. Mateus 12, 25 ao 30.
diz assim o Senhor, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido, meu Jesus, contra si mesmo ficará deserto. Irmãos, eu vou só entrar um pouquinho nesse tema aqui, depois nós vamos estar encerrando e nós vamos voltar na próxima semana, porque a gente tem muita coisa para colocar em ordem, né, na nossa vida, a começar pela minha. Nós temos muita coisa para colocar em ordem, e é o que a palavra diz em João 14:26. O Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará, mas ele não só ensinará, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês já ouviram de mim. E o Senhor está fazendo a igreja dele hoje lembrar de tudo que já ouviu um dia. E por causa de inúmeros fatores e situações, fez questão de colocar no esquecimento, né? Eu dizia o escritor: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, desaparecerá, deixará de ter existência. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É Jesus quem está dizendo isso, irmãos. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Primeira lição que Jesus está dando para nós aqui. E nós vamos encerrar nesse assunto aqui, é muito amplo, nós temos muita coisa para falar ainda. Eu quero terminar trazendo essa direção para vocês, meus irmãos. Porque eu amo muito vocês. E porque nós congregamos juntos. Nós somos uma equipe, querendo ou não, nós somos uma família, querendo ou não, nós somos um corpo. E nós vamos ter que se virar. De novo, nós vamos ter que se virar, se coçar, como diz o Matuto, né? Se coçar e arrumar um jeito de se consertar. Se virar e arrumar um jeito de fazer com que a casa do Senhor seja entendida e vista como um lugar santo. Um lugar onde as pessoas têm zelo. A rainha de Sebá, quando visitou Salomão e ela chegou ali no palácio de Salomão, o que mais impressionou ela não foi nem a sabedoria com que Salomão falava, foi com a organização do templo de Salomão, com as roupas bem portadas dos seus serviçais, com toda a organização do lugar. Aquela mulher falou: realmente, eu pensava que este homem era sábio, mas ele é muito mais sábio do que eu imagino, por causa da organização. A obra do Senhor não pode ser encarada e levada de qualquer jeito. Ah, eu perdoo se eu quiser, eu faço se eu quiser, eu ajudo se eu quiser, eu amo se eu quiser. É lógico que isso está patente a uma escolha. Porém, as suas escolhas, elas vão trazer para você frutos agradáveis ou desagradáveis. O que Jesus está dizendo aqui? A primeira coisa, há-se uma questão. Jesus está fazendo milagres, está curando um cego e mudo, que era um milagre, né, excepcional, porque expulsar demônio de uma pessoa que ouve é um nível mais fácil. Agora, expulsar demônio de uma pessoa que é surda, né, é muito mais complicado. E aí, então, eles vão falar assim: não, ele expulsa demônios aí pelo espírito de Beelzebu, né? É por Satanás que ele expulsa esses demônios. E aí, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. E Jesus vai falar assim: você acha que Satanás
ia brigar contra Satanás? Você acha que demônio ia brigar contra demônio? Primeira coisa que Jesus está trazendo para nós, que até o inferno é organizado. E por que a igreja de Cristo não é? Até os demônios trabalham em comunhão. Olha que coisa. Até os demônios têm uma sinergia, um sincronismo. E os filhos de Deus que hoje, irmãos, eu não sei você, mas eu tenho o prazer de dizer que hoje eu estou na luz. Mas o que é estar na luz? Me parece que isso está sendo muito relativizado. Estar na luz deveria ser um conceito geral. Mas hoje, para algumas pessoas, estar na luz é estar em casa e ler a Bíblia. Eu estou na luz, eu leio a Bíblia. Né? Para outras pessoas, estar na luz é não beber, não fumar, não falar palavrão. Não, estou na luz. Mas o contexto luz, ele é muito amplo. E ele compete todas as características de um verdadeiro cristão. De um cristão perseverante. Fiel ao seu Deus e ao seu chamado. Então Jesus está falando, olha, todo reino dividido não subsiste. Jesus está falando para nós hoje assim, ó, toda igreja dividida não subsiste. A igreja que tem grupinhos, ela está fadada ao fracasso e ela vai cair. Então, é uma palavra pastoral de muita preocupação. Em nome de Jesus. Você viu um grupo se formando? Pula fora dele. É uma igreja. É um corpo. Todos somos um. Não pode existir grupinho. Igrejas com panelinha, dá problema. Igreja elitista, dá problema. Igreja onde uns que gostam de Paulo, e outros que gostam de Pedro, e outros que gostam de Apolo, Paulo tem que chegar e falar assim, ó, para com essa palhaçada, deixa de idolatrar homens, começa a se focar no Senhor Jesus Cristo e se porta como um cristão exemplar. Eu só quero a pregação de fulano, eu só quero a pregação de Beltrano, eu só quero o louvor de fulano, eu só quero... Toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado com isso. Esse negócio, irmãos, e esse é um alerta de amor. É a preocupação de quem está assistindo, enxergando a igreja e se enxergando dentro deste contexto. Nós precisamos, em nome de Jesus, de estar atentos. Satanás está se andando no meio da igreja, isso eu falo para Geneve, isso eu falo para Berne, isso eu falo para Thun, eu falo para Itália e para todos quantos os irmãos que participam conosco deste culto, que participam conosco dessas situações, irmãos que se apropriam de situações para falar mal do pastor, para falar mal do corpo diretório da igreja, para falar mal. Em nome de Jesus, você não foi chamado para isso. Não empreste os seus lábios para Satanás. Todo reino dividido não subsiste. Nós somos um corpo só, uma igreja só. Em Geneve, em Berne, em Thun, na Itália, onde quer mais que o Senhor nos leve. Somos uma igreja só. Devemos nos amar e nos respeitar. E se temos problema, devemos ser crentes o suficiente para resolver os nossos problemas. Vai buscar, vai orar, vai jejuar e vai encontrar o seu irmão e vai falar assim, ó, a obra do Senhor está perecendo, está padecendo por culpa minha e culpa sua. Vamos se consertar e vamos se portar como gente de verdade, como um cristão genuíno. Porque é isso que importa que aconteça na igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando, a igreja que dividiu, se o inferno tivesse dividido, eles não prevaleceriam tanto. Mas eles trabalham em comunhão. E a igreja de Cristo está padecendo. Por que está padecendo? Porque está uma confusão terrível. O povo do grupo de louvor não gosta do povo do grupo de jovens, né? Um exemplo. O povo do grupo de obreiro não gosta do povo de grupo de adolescentes. Um exemplo. Não pode ter isso, não deve existir isso. Né? Antigamente, nós enfrentávamos esses problemas há alguns anos atrás, quando era cultos de irmã, os varão não vinham na igreja. Quando era culto de varão, as varoas não vinham na igreja. Quando era culto dos jovens, não vinha nem varão e nem varoa. Só vinha... Então, não pode acontecer isso. Nós somos um corpo só em nome de Jesus. É apenas um título para um culto, mas deve participar. Eu fico feliz com alguns irmãos
que dá umas furadas nos departamentos, né? Tá tendo culto de adolescente, tá lá o varão lá enfiado no meio do culto do adolescente. Tá tendo culto de jovem, tá lá, né, a varoa lá participando. Por quê? Porque é igreja, porque é corpo e quer estar junto, quer estar unido, quer participar, quer ouvir palavra, quer crescer, quer desenvolver. Agora, misericórdia, que Deus tenha misericórdia da igreja desunida. Que Deus tenha misericórdia da pessoa que está com o seu coração entenebrecido, escurecido. Que o Espírito Santo de Deus possa clarear a nossa mente, irmãos. Sabe? E Jesus está falando, olha, você pode pecar contra o Pai, pode pecar contra o Filho, mas não peca contra o Espírito Santo, não. Não peca contra o Espírito Santo, não. Então, em nome de Jesus, irmãos, você vê alguma coisa acontecendo e depois você vai fazendo um pré-julgamento desse irmão, toma cuidado para você não estar cometendo uma blasfêmia a respeito de A ou B. Toma cuidado quando você for falar da sua liderança, porque segundo me consta na Bíblia, toda liderança, todo governo estabelecido foi estabelecido por Deus. Toma muito cuidado. E o que eu faço então, pastor? Vai orar, meu irmão. Vai orar, minha irmã. E Cristo vai te esclarecer, vai iluminar a sua mente, vai encher o teu coração de paz, em nome de Jesus. E assim, irmãos, assim, a igreja do Senhor Jesus, ela vai permanecer. Na próxima quarta-feira, se o nosso pastor assim me permitir, nós voltaremos falando sobre a unidade que faz a igreja refletir a Cristo aos que estão perdidos. Porque se a gente não consertar os probleminhas de dentro de casa, como é que nós vamos alcançar os de fora? Não está todo mundo com vontade de fazer missão? Todo mundo com vontade de alcançar a alma? Você vai alcançar a alma para pôr aonde? Num lugar bagunçado? A casa tem que estar limpa. A casa tem que estar pronta. Porque quem chega de fora não pode encontrar um ambiente bagunçado. Quando você faz um convite para alguém vir na sua casa, você vai se preocupar um pouco mais, você vai olhar, você vai pegar os melhores talheres, você vai preparar, vai fazer a melhor comida, você vai ajeitar o local para que a visita venha e fale assim: poxa, que casa organizada, né? Que coisa linda. Da mesma forma, a casa do Senhor. Não dá para ir lá fora e falar: olha, Jesus me salvou. E a pessoa vem, chega dentro da igreja e fala assim: mas Jesus te salvou para isso aqui? Era melhor ele ter te deixado lá, né? Então é importante, irmãos, entender que as nossas atitudes, elas falam muito de quem é Cristo em nós. E devemos prezar em todo o tempo pelo poder, pela graça de Cristo. A igreja unida, sincronizada, ela é um extremo potencial nas mãos de Deus. E o Espírito Santo de Deus flui, irmãos. Aleluia! A igreja unida, o Espírito Santo de Deus flui. Quando a pessoa entra dentro daquela igreja em comunhão, unida, apaixonada pela obra, em nome de Jesus, irmãos, que todos nós sejamos apaixonados pela obra. A igreja apaixonada pela obra, quando um visitante entra na igreja, na porta ele já sente a graça, lá da rua ele já sente o poder de Deus. E nós não podemos perder isso. Continuemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que suportou e que permaneceu durante todo esse tempo.